Quando eu digo a palavra alien, qual é a primeira coisa que você pensa? Uma criatura verde, parecida com um ser humano, com uma cabeça oval? Talvez um xenomorfo? Sedento de sangue, criado para assustar as pessoas sentadas no sofá? Ou, é possível que você pense em uma espécie muito semelhante à nossa, vivendo em um planeta muito distante? Seja o que for, qualquer coisa que você tenha imaginado, você está errado. Com a ideia errada. Há muito mais do que qualquer um poderia ter imaginado, até 2 dias atrás. Minha equipe e eu estávamos trabalhando no laboratório, em apenas mais um projeto que nos foi atribuído, logo após o fracasso do esforço de comunicação anterior. Eles sempre falhavam. Já se passaram 5 anos, desde que comecei no laboratório, tentando desenvolver novos métodos possíveis, para comunicarmos com alienígenas. 5 anos, podem não parecer um período extraordinário de tempo, mas, como eu tinha apenas 32 anos e não estava obtendo nenhum resultado, nenhuma resposta ou aparentemente nenhum progresso, desde que saí da faculdade, estava extremamente desanimado. Hey, Doc. Acho que um dos circuitos está quebrado no cubo. Importa-se de consertá-lo? Estou ocupado agora. Pego na próxima vez. Sim, claro, eu faço isso. Respondi sem entusiasmo. Consertar coisas sempre era um trabalho tedioso e no mínimo irritante. Eu poderia fazer, mas sempre me colocava de mau humor quando algo estava quebrado. Peguei minhas ferramentas e lanterna, e entrei lentamente na sala escura. Ela tinha 20 por 20 por 20 metros. Esta sala é o que chamamos de o cubo, nossa última tentativa de entrar em contato com vida extraterrestre, tentando contornar as leis do universo de Einstein. É um fato comum que nada pode se mover mais rápido do que a velocidade da luz, e enquanto a velocidade da luz é extremamente rápida para os humanos em nossa vida cotidiana, é uma enorme barreira ao tentar comunicar-se pelo universo. A estrela mais próxima da Terra é a Próxima Centauri, a cerca de 4,2 anos-luz de distância. Então, hipoteticamente, se houvesse seres vivos que pudessem se comunicar conosco lá, levaria cerca de 8,4 anos até que recebêssemos qualquer sinal deles. Mas isso é apenas a estrela mais próxima. Nossa própria galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, e todo o universo observável tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Portanto, ficou claro que precisávamos encontrar uma maneira de burlar essa lei. Em vez de enviar comunicações pelo espaço, estávamos tentando comunicar através do espaço em si. Tentamos distorcer o espaço de tal forma que mensagens pudessem ser transmitidas instantaneamente pelo universo. Para simplificar, esta era uma tarefa extremamente difícil, com desafios e problemas intermináveis. Nossas equações nos diziam que distorcer até mesmo uma parte minúscula do espaço por apenas alguns minutos exigiria uma quantidade inacreditável de energia. Isso obviamente não era uma tarefa simples, mesmo com algumas das melhores mentes do planeta, mas nos renderia um prêmio Nobel e um lugar eterno nos livros de história de nossa espécie. Rodamos o cubo 2 vezes no início da semana pela primeira vez. A maioria das simulações funcionou sem problemas, mas ainda havia alguns problemas que não conseguimos resolver. Todos estavam em suas posições, ouvindo o rugido de o cubo enquanto tentava fazer o impossível. Continuei observando os monitores, mas nada parecia acontecer. Parecia que as leituras nos diziam que ainda não havia energia, não o suficiente para alcançar nosso objetivo. Sinceramente, foi decepcionante, mas não inesperado, já que a ciência nunca funciona nas primeiras tentativas. Abri o circuito e comecei a trabalhar quando ouvi um grito abafado. Agora, quando há um grito em um laboratório, ou alguém quase se matou, ou eles encontraram algo importante. Ambos os casos significavam que eu largava todo o meu equipamento e corria para ver qual era a causa. Eu juro que estava bem ali. Algo apareceu no monitor, se é sério. Pareceu por um segundo como? Gritei. Todos agora encaravam meu rosto incrédulo e desesperado. Doutor, acho que tive um sinal. Rapidamente assumi sua posição e comecei a verificar os registros do que o computador estava lendo.
Senti os olhos de todos os meus colegas fixos nas minhas costas, pensamentos passando por nossas cabeças. Mas, enquanto continuava olhando, era o mesmo ruído estático que estávamos captando desde o início do projeto. Nada fora do comum. Como isso é possível quando nem mesmo ligamos ainda? Você tem certeza de que viu alguma coisa? Pressionei. Eu vi. Estava bem ali. Deveria ter estado nos registros, de verdade. Nesse ponto, mandei todos embora e disse para eles voltarem ao trabalho. Recebi suspiros e gestos desapontados da maioria, mas era compreensível. Levei o homem que disse ter visto o sinal para o lado e tentei descobrir que tipo de brincadeira ele estava fazendo. O que foi aquilo? Sério? Você está tendo alucinações ou o quê? Desculpe. Realmente sinto muito. Juro que vi o sinal, não sei o que aconteceu. Ok, apenas na próxima vez, tente não interromper ninguém, tudo bem? Sim, desculpe por isso, doutor, mas juro que vi. Saí, confuso e um pouco perplexo. Um ping era quando nossos computadores detectavam um evento ou anomalia dentro do cubo. No nosso caso, a anomalia ou evento significava comunicação alienígena. Se tudo corresse bem, os computadores detectariam a anomalia e enviariam suas informações para os registros do computador, para que depois pudéssemos analisá-las. Agora, eu conheço minha equipe, e todos são pessoas honestas e honradas. Mas não havia nada nos registros, e os computadores nunca mentem. Certo? Confuso e sem saber o que pensar, voltei para consertar o circuito dentro da fera tecnológica e escura que havíamos criado. No dia seguinte, comecei a rodar simulações em um cubo, testando um número incontável de fatores que precisariam funcionar juntos para o nosso sucesso. Até agora, não havíamos executado uma simulação que nos desse resultados, não resultados desejáveis. Levei horas para programar apenas algumas simulações diferentes com condições ligeiramente diferentes, e os resultados variaram bastante. Parecia que ou simplesmente não funcionaria, o espaço não seria distorcido por tempo suficiente para que algo fosse realmente enviado, ou o próprio dispositivo seria de alguma forma destruído de uma maneira incrível. Sentindo-me extremamente inspirado depois de horas muito movimentadas hoje, encontrei o chefe do departamento de engenharia para tentar obter algumas boas notícias. Eu trouxe um café quente para você se puder me contar algo que vai alegrar o meu dia. Ainda está obtendo os mesmos resultados daquela tela na qual você está sempre grudado? Sim, você sabe como tem sido. Então, alguma coisa? Na verdade, sim, acho que você vai ficar feliz. Encontramos um problema bastante crítico esta manhã dentro dos ROXS. Por algum motivo, eles direcionaram os jatos de energia em diferentes velocidades e em vetores ligeiramente diferentes. A equipe deve ter isso resolvido até o final do dia. Isso é enorme. Vou buscar 2 copos de café para você por isso. Claro, doutor, estou esperando-os. Não é de admirar que as simulações não funcionassem, o espaço não podia ser distorcido constantemente de forma consistente se os ROXS entregassem quantidades desiguais de energia em lugares ligeiramente diferentes. Se os ROXS entregassem todos a quantidade correta de energia, em uma área extremamente precisa do espaço, talvez finalmente começássemos a obter alguns resultados. De bom humor e sonhando com o sucesso que poderíamos alcançar, voltei à minha mesa e comecei a me ocupar. Mas o tempo todo, não conseguia parar de pensar no que poderia acontecer amanhã. De repente, fui interrompido pelo chefe de engenharia correndo pelo corredor, parando bruscamente completamente sem fôlego. Doutor. Aquele cara ontem que disse que viu um sinal. Bem, ele não mentiu. Eu também vi. Eu nem disse uma palavra. Corri atrás dele de volta para nossos computadores, para ver o que diabos estava acontecendo. Desta vez, era apenas eu e ele, em vez de toda a equipe do laboratório. Mas mais uma vez, tudo o que eu conseguia ver era estática, leituras constantes. Nenhuma indicação de anomalias ou detecções. Os registros concordavam comigo, o que me deixou ainda mais confuso.
Eu sabia que todos na minha equipe eram honestos e trabalhadores e queriam esses resultados mais do que qualquer um, especialmente o homem que estava sentado bem ao meu lado. O chefe de engenharia não estava pronto para desistir. Doutor, houve um sinal. Foi curto, foi rápido, mas estava lá. O que diabos está acontecendo com isso? Eu não respondi. Meu rosto estava franzido devido à intensa reflexão, tentando entender o que estava acontecendo. Finalmente, quebrei o silêncio. Ok, então aqui está a situação. De alguma forma, e por algum motivo, o cubo recebeu 2 sinais, que começaram ontem. Não estávamos usando quando os recebemos, e como você disse, os ROXS ainda estão passando por manutenção. Não fizemos nada para provocar isso, mas os computadores estão dizendo o contrário. Isso deve ser um erro mecânico. Você consegue reunir uma equipe para verificar os instrumentos de detecção, e eu vou conseguir algumas pessoas para verificar os computadores. Parece bom para mim, doutor. Ambos seguimos caminhos diferentes e reunimos nossas equipes, para tentar encontrar o problema que estava nos dando esses erros. Como você pode imaginar, não encontramos nenhum problema. Perplexo e cansado, decidi parar de pensar nisso e apenas esperar que os ROXS fossem consertados. Olhei para o pôr do sol, como fazia todas as noites, pensando no nosso lugar no universo. Havia algo tão pacífico em olhar para um objeto cósmico tão poderoso com nossos próprios olhos humanos, sem a ajuda de instrumentos ou máquinas. Isso sempre me trazia uma sensação de paz e propósito que nada mais poderia proporcionar. Algumas pessoas aliviam o estresse e fogem de seus problemas lendo, escrevendo, jogando videogame, meditando, pintando, praticando esportes, usando drogas ou qualquer outra coisa, inúmeras coisas. O meu sempre foi ser olhar para a lua cheia envolta de estrelas no céu noturno e o reator nuclear natural cegante que mantém nosso sistema solar intacto e permitiu a vida neste planeta. Senti algo estranho e me virei para ver um funcionário parado atrás de mim. Desculpe incomodá-lo, doutor, mas os ROXS estão consertados. Comecei a me levantar, e voltamos a caminhar em direção ao laboratório enquanto eu mudava minha mente para o modo de trabalho. Sentei-me e comecei a finalizar a programação da simulação com nossos ROXS novos e aprimorados. Digitei, pensando o tempo todo sobre o que aconteceria se fôssemos bem-sucedidos. Estava prestes a iniciar a simulação, quando hesitei, duvidando de mim mesmo. E se isso funcionar, e algo impensável acontecer? Pensei comigo mesmo. Deixei 2 segundos passarem e cliquei em executar. O computador começou a seguir os procedimentos, e números começaram a aparecer na tela. Esperei pacientemente, mas ansiosamente, esperando que algo que eu nunca tinha visto antes aparecesse no monitor. A simulação terminou, e meus olhos se abriram rapidamente. Simulação #2519, AZ concluída com sucesso. Sentei em silêncio, olhando para palavras que tinham tanto significado por trás delas. Sim. Gritei no topo dos pulmões. Saí da sala e mostrei a todos o que acabará de acontecer. Era hora de usar o cubo. Verificamos todas as configurações e colocamos tudo em posição. Cada detalhe menor foi levado em consideração. Eu estava pronto para obter alguns resultados. Apertei o botão, e um zumbido alto começou a encher a sala. Ficou mais alto e mais alto até se transformar no rugido feroz que ouvimos no início da semana. Continuei a observar o monitor mais intensamente do que nunca. Até que, de repente, um ping apareceu. Mas o ping não estava sozinho desta vez. Os registros começaram a se encher, mas não da maneira que eu estava esperando. Não havia símbolos malucos, números ou frequências que precisássemos decifrar com uma equipe. Estava em inglês. Lia-se: você é a última espécie que permanece na zona não habitável. Se você distorcer o espaço por muito tempo, descobrirá por quê. Tremendo, digitei rapidamente uma resposta para enviar através de um cubo que dizia: quem são vocês? Onde estão vocês? O que é a zona não habitável?
Por que somos a última espécie?